O que você faria se ficasse à deriva no meio de um oceano depois que uma baleia tivesse afundado o seu barco? Aquele casal optou pelo otimismo e não desanimou, como você vai ouvir nessa emocionante história. Os ingleses Marilyn e Maurice Bale, ela com 32 anos, ele com 41, era apenas um típico casal do interior da Inglaterra, mas com um sonho não tão comum assim. Eles queriam construir um veleiro e sair navegando pelo mundo com ele. Queriam especialmente ir velejando até a Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Em 1967, eles venderam a casa onde viviam e deram início à construção de um veleiro de 31 pés de comprimento, pouco mais de 9 metros, que batizaram de Auraline. Enquanto isso, aprenderam a navegar lendo livros náuticos. Durante a construção do barco, Marilyn, que era uma pessoa extremamente cautelosa, fez diversas considerações. Uma delas é que o barco deveria ter, além da balsa salva-vida, um equipamento obrigatório em embarcações habilitadas para travessias oceânicas, como eles pretendiam fazer, deveria ter espaço para transportar um bote inflável. E mais tarde, esse detalhe seria de extrema utilidade. No final de 1971, o barco ficou pronto e em junho do ano seguinte, eles partiram para a tão sonhada viagem. Mas como era um casal extremamente disciplinado, eles já navegavam bastante na região e treinaram muito antes de ir para o oceano. Depois passaram meses perambulando pelos portos da Europa, até que por fim decidiram cruzar o Atlântico rumo ao Canal do Panamá. De lá eles alcançariam o Oceano Pacífico e depois disso a tão sonhada Nova Zelândia. No Panamá, antes de começar a longa travessia do maior dos oceanos, eles encheram o barco com provisões, água, comida, que dariam para ficar meses no mar. Mas a viagem do Auraline seria bem mais curta que isso. Na madrugada do 8º dia de navegação, dia 4 de março de 1973, quando eles navegavam na direção das Ilhas Galápagos, ao largo da costa do Equador, Maurice, que fazia o seu turno no comando do veleiro, viu uma luz no horizonte e disse isso para a mulher quando ela veio substituí-lo no timão do barco às 4 da madrugada. A luz que ele tinha visto era de um barco pesqueiro. Um baleeiro, como Marilyn viu bem, a passar a pouca distância dele um par de horas depois, enquanto o marido dormia na cabine. Quando Maurice acordou, o dia já estava clareando e Marilyn preparava um café da manhã na cabine. Foi quando uma explosão, que mais parecia um choque de caminhões, arremessou o veleiro longe, derrubando os dois no chão. O casal levantou rápido e correu para o lado de fora do barco, a tempo de ver uma grande baleia, um cachalote para ser mais exato, passando por baixo do barco. E atrás dele, um rastro vermelho de sangue no mar. Ela está machucada, disse Marilyn ao marido. Mas, chocados mesmos, eles ficaram quando voltaram para a cabine e viram água jorrando para dentro do barco por um buraco de cerca de meio metro de diâmetro no casco. Sim, aquela baleia havia colidido com o veleiro dos ingleses e agora ele enchia de água rapidamente. Embora jamais tivessem passado por nada parecido, Maurice e Marilyn agiram com calma, como se fossem navegadores experientes. Com base no que haviam aprendido nos livros náuticos, primeiro ligaram as bombas d'água do casco e depois pegaram uma vela extra que tinham na cabine e a enfiaram no buraco para tentar conter aquela enxurrada. Como as velas dos veleiros são feitas de um tecido impermeável, aquilo surtiu algum efeito, mas não totalmente. A água continuou entrando. Eles então usaram travesseiros para preencher o buraco. Também não adiantou. Minutos depois, os dois concluíram que a única coisa a ser feita era abandonar o veleiro, já então parcialmente inundado. Enquanto Maurice pegava o máximo possível de galões de água para beber e colocava a balsa salva-vidas e o bote inflável no mar, aquele que a mulher tinha insistido para eles terem no barco, ela foi juntando tudo o que imaginou que os dois precisariam dali em diante, além de mantimentos. Pegou os passaportes, o kit de primeiros socorros, o sextante, algumas cartas náuticas, uma lanterna,
um relógio de pulso, um caderno e todos os 6 foguetes sinalizadores que o veleiro tinha, além de uma câmera fotográfica e 2 livros que poderiam ser úteis para distraí-los ao longo do imprevisível tempo em que ficariam boiando no mar à espera de um resgate, se é que eles seriam resgatados. Mas Marilyn não pensava assim. Embora apreensiva, ela mantinha o pensamento de que tudo terminaria bem, só não sabia dizer como nem quando. 50 minutos depois daquela trágica trombada com aquela baleia em pleno Pacífico, o casal passou para a balsa salva-vida que estava amarrada ao bote inflável e se afastou do veleiro, já então praticamente submerso. Eles ainda tiveram a presença de espírito de fotografar os últimos segundos do seu querido barco na superfície. Quando o veleiro afundou de vez, eles olharam ao redor e só viram a imensidão vazia do oceano. Foi quando Maurice e Marilyn se sentiram realmente sozinhos no meio do mar. Mas aquela prostração durou pouco. Logo, Marilyn passou a incentivar o marido e começou fazendo isso com um inventário de tudo que os dois agora tinham. Bem pouco, por sinal. Metódica, ela fez uma lista dos mantimentos e dos litros de água que tinham e anotou no seu caderninho e traçou um plano de consumo das provisões. E estimou que eles tinham água e comida para cerca de 20 dias, desde que seguisse uma rígida disciplina. Sentados na balsa salva-vida e com os mantimentos a reboque no bote, os dois combinaram que teriam direito a 4 biscoitos com marmelada no café da manhã, uma porção de amendoim no almoço e fariam uma única refeição por dia, que consistia na divisão de uma única lata de conservas. Para beber, teria uma garrafinha de água também para os dois, divididos em pequenos goles ao longo do dia. Tempos depois, Marilyn se arrependeria daquele procedimento, porque a ciência provara que o ser humano sente menos sede se comer apenas uma vez por dia. Em seguida, o casal tratou de organizar aquele comboio de 2 infláveis presos um ao outro. Decidiram que ficariam a maior parte do tempo na balsa, que era fechada, portanto mais abrigada, embora quente e abafada, e usariam o bote como uma espécie de depósito. E pela primeira vez desde o acidente, tentaram entender o que havia acontecido. A primeira conclusão foi que aquele abarroamento não havia sido acidental. Com base no volume de rastro de sangue deixado pela baleia no mar após a colisão com o veleiro, era sangue demais para uma simples pancada no casco, e também pela presença daquele barco baleeiro nas proximidades na noite anterior, eles concluíram que aquele animal tinha sido arpoado, mas conseguiu escapar e atacar o veleiro deles por engano, para se defender ou se vingar. Nesse caso, com uma espécie de Moby Dick real, já que também se tratava de um cachalote, animal sabidamente bem mais inteligente que os demais cetáceos. Os dois não tinham dúvidas, haviam sido vítimas indiretas da ação daqueles caçadores de baleia e possivelmente da extraordinária capacidade de um animal de tramar e executar uma ação típica dos humanos, a vingança. Só que contra o barco errado. Por isso eles agora estavam boiando no oceano com 2 infláveis, pouca coisa maior do que 2 banheiras, rezando para que elas não esvaziassem. E a muitas milhas de distância da terra firme mais próxima. Uma das primeiras ações de Maurice foi determinar a localização do naufrágio. Ele logo concluiu que o naufrágio tinha acontecido a cerca de 300 milhas náuticas, pouco mais de 500 quilômetros, a noroeste das Ilhas Galápagos, mais próximos da rota usual de navios no Pacífico, e isso trouxe um certo alívio. Com um pouco de sorte, em algum dia eles poderiam ser resgatados, ou então chegar a Galápagos, caso remassem durante algumas semanas. Mas não foi o que aconteceu. Embora a distância tanto de uma coisa quanto da outra fosse pequena, uma absurda particularidade da região conspirava contra aqueles 2 náufragos. Naquele ponto do oceano, uma forte correnteza corria no sentido contrário aos 2 objetivos. Maurice bem que tentou remar o bote, levando a balsa a reboque na direção de Galápagos, mas ao final de um dia inteiro só conseguiu avançar 4 milhas. A correnteza era muito mais forte do que a sua capacidade de vencê-la a remo,
Restou apenas torcer para que a força da natureza levasse eles de encontro a algum barco. E foi justamente o que aconteceu 8 dias depois. Do nada, um navio surgiu no horizonte e foi se aproximando. Marilyn e Maurice contiveram a ansiedade e só quando a distância entre eles e o que parecia ser a salvação diminuiu para cerca de 2 milhas é que eles acionaram um dos foguetes sinalizadores que tinham, que não funcionou. Aflito, Maurice pegou outro foguete, o quarto dos 6 que eles tinham, e disparou também, de novo à toa. Ninguém viu e o navio foi embora, seguiu em frente sem socorrê-los. Mas Marilyn não desanimou, nem mesmo quando, dias depois, a comida, que já era escassa, começou a acabar de vez. A solução seria pescar, mas eles tinham esquecido de repor no Panamá os apetrechos de pesca que tinham usado na travessia do Atlântico. Eles não tinham anzóis, muito menos o que pôr de isca neles. O primeiro problema Marilyn resolveu esculpindo um gancho a partir de um dos pinos de metal da balsa. Já a solução para a falta de isca veio quando uma pequena tartaruga apareceu bem ao lado da balsa e foi puxada para dentro do barco por Maurice. Mas para transformá-la em comida e isca, era preciso primeiro matá-la, o que consumiu quase 1 hora de estratégias e dores na consciência dos 2 ingleses. Só após deixar o animal inconsciente com uma pancada no remo na cabeça, é que eles tiveram coragem suficiente para enfiar a única arma que tinha, uma velha tesoura, no pescoço do animal. Apesar de difícil, aquela ação valeu a pena. O casal não só matou a fome e gerou isca para as pescarias, como ganhou uma habilidade em capturar tartarugas, o que nos dias seguintes se tornaria uma prática constante. As tartarugas eram abundantes na região e se aproximavam facilmente dos 2 infláveis. Eles capturaram tantas tartarugas que Maurice teve uma ideia bizarra: prender um cabo em 2 ou 3 delas e deixá-la puxar os botes, feito uma carruagem. A esperança é que, dada a relativa proximidade com as Ilhas Galápagos, as tartarugas estivessem migrando para lá e levassem eles juntos. Mas não deu certo. Era impossível convencer um par de tartarugas a nadar na mesma direção e uma só não tinha força suficiente para movimentar os 2 botes. Mesmo assim, eles seguiram capturando tartarugas, sobretudo as pequenas, que eram mais fáceis de serem tiradas da água. Mas passaram a mantê-las vivas dentro do bote, porque no fundo sempre tinha alguma água empoçada, como uma garantia de carne fresca para quando eles precisassem. Também transformaram um galão vazio de água numa espécie de armadilha para pequenos peixes, colocando um pedacinho de carne de tartaruga dentro dele. Quando algum peixinho entrava no galão em busca da isca, ele é que virava comida. Cada captura desse tipo consumia horas de paciência e persistência, mas resiliência era o que Marilyn mais tinha. Quando Maurice ameaçava desanimar, como quando 3 outros navios passaram e também não viram eles, apesar dele ter gasto os últimos foguetes com sinalizadores e até usado latas de mantimento para refletir o sol, ela intervinha com seu inabalável otimismo. Para passar o tempo, o casal passava horas recordando os bons momentos da travessia do Aurelinho até ali e reliam os 2 livros que tinham levado. Também jogavam dominó em pedacinhos de papel que Marilyn criara com as folhas do caderno que tinha. Mais tarde ela criaria também um baralho da mesma forma. Marilyn também lembrou de um livro que tinha lido tempos antes sobre um prisioneiro coreano que, para não enlouquecer na solitária, passou anos planejando como seria sua casa quando saísse de lá e resolveu copiar a ideia. Durante dias, ela e o marido planejaram nos mínimos detalhes como seria o seu novo barco, o Aurelin II, e Marilyn anotou tudo no seu caderninho. Por mais absurda que parecesse, a ideia de conceber um novo barco na situação em que eles estavam ocupou a mente dos 2 por um bom tempo e ajudou a distraí-los de um problema bem mais sério, a falta de água potável. Desde o dia do naufrágio não havia chovido nenhum dia e os galões já estavam quase no fim. Para piorar, a água de um dos galões apodreceu e isso provocou uma forte diarreia nos 2, e com isso eles desidrataram ainda mais.
Só no 17º dia, e depois que mais um navio tinha passado sem vê-los, é que pingaram algumas gotas do céu. Isso permitiu repor parcialmente o estoque de água dos galões. Mas logo veio outro problema. Ao tentar fisgar um peixe com a tesoura que eles tinham, Maurice furou um dos tubos de ar do bote inflável, que passou a esvaziar. Dali em diante, para mantê-lo flutuando, foi preciso bombear constantemente o inflável, o que consumiu ainda mais energia dos dois. Naquele dia, para reverter o desânimo do marido, Marilyn resolveu abrir a última lata de comida que eles tinham e comemorar o seu aniversário. Nada desanimava aquela náufraga. Mas depois de 6 semanas de privações, Maurice começou a adoecer e, enfraquecido, passou a concentrar os seus esforços apenas em tentar capturar comida, ou seja, pescar. Quando as tartarugas diminuíram, ele e a mulher desenvolveram uma técnica quase maluca para capturar pequenos tubarões que viviam rondando os infláveis. Eles usavam a própria mão para isso. Quando um filhote de tubarão passava junto ao bote, Marilyn agarrava sua barbatana, aquela parte que fica fora da água, e puxava o animal para dentro do bote. Em seguida, Maurice tentava rapidamente cobri-lo com um pano para que não pulasse de volta para o mar nem os mordesse. A manobra rendeu momentos de puro terror dentro do pequeno bote, com os dois tendo que dividir o espaço a bordo com um tubarão enfurecido, mas trouxe bons resultados. Em seguida, eles passaram a fazer o mesmo com pequenas aves que de vez em quando pousavam nos infláveis para descansar. O problema é que, uma vez extraídas as penas e os ossos, não sobrava quase nada para comer. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. No 93º dia, uma tempestade virou o bote inflável e eles perderam tudo o que tinha nele, inclusive o remo. Dias depois, outra tempestade, bem pior que a primeira e que durou 4 dias inteiros, fez o bote capotar de novo, dessa vez levando junto o único anzol caseiro que eles tinham. Dali em diante, as tentativas de captura de peixes passaram a ser feitas com a haste de metal do sextante, um instrumento primitivo de navegação, e com as mãos, no caso dos tubarões. Cada vez mais fraco e com o corpo coberto de feridas causadas pelo constante contato com a água salgada, Maurice já não conseguia ficar em pé, tampouco ajudar a mulher. Ela, no entanto, não desistia, nem ficava deprimida. Outros 2 navios passaram e a convicção de Marilyn de que eles seriam salvos não diminuía, até que um dia a sua previsão se confirmou. Em 30 de junho de 1973, quase 4 meses depois do naufrágio do veleiro Auraline, Marilyn viu um barco no horizonte. Como nas vezes anteriores, ela pegou o único casaco que tinha e passou a agitá-lo no ar, já que não tinha mais foguetes. O barco era o pesqueiro coreano Welwome 306, que voltava para a Coreia após 2 anos e meio no mar. A princípio, ele veio na direção do casal, mas como os demais barcos, ignorou. Apesar dos protestos do marido para que ela poupasse energia, Marilyn seguiu acenando, gritando, mesmo quando o pesqueiro passou reto e seguiu avançando o oceano adentro. Resignado, Maurice fechou os olhos, cada vez mais desanimado e fraco. Mas voltou a si quando ouviu a mulher gritando, só que dessa vez de felicidade. O tal barco pesqueiro, que já estava lá longe, começou a voltar. Alguém no barco tinha visto aquele casaco sendo balançado no ar. Eles estavam salvos, 118 dias depois do naufrágio. Quando até os seus familiares já davam os dois como perdidos no mar, Marilyn e Maurice desembarcaram no Havaí 13 dias depois de serem resgatados. Estavam fracos, mas vivos, e com os mesmos planos de construir um novo barco, o que eles fizeram tão logo retornaram para a Inglaterra, o Auraline II. Eles construíram com base no que haviam anotado naquele caderninho durante o calvário que passaram no mar. Quando o novo barco ficou pronto, eles logo voltaram a navegar e passaram a curtir temporadas inteiras na Patagônia Argentina, onde se dedicaram a estudar justamente as baleias. Eles mantiveram essa atividade até a morte de Marilyn de causas naturais em 2002. 15 anos depois, Maurice se juntou à sua admirável esposa. Juntos,
eles deixaram uma eterna lição de perseverança e resistência. Nem mesmo os 4 meses que passaram à deriva no mar fizeram os ingleses desistir de navegar, nem de nutrir nenhum rancor contra os animais que fizeram ele passar pela mais dramática das experiências no mar. Ao contrário, eles passaram a amar e lutar pela preservação das baleias numa época em que elas ainda eram impiedosamente caçadas, como aquele cachalote que colocou os beios por 4 meses à deriva no mar. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber gratuitamente outras histórias.